Oi, pessoal! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Quem Pode Ampara. Hoje, como sempre, tem um convidado super especial que faz parte do time da Ampara. Recém-chegado, mas já com muita presença. Estou aqui com o nosso biólogo, gerente de projetos educativos de Ampara Silvestre, Lucas Longo, que ele falou ainda pai e ilustrador, né? Que tem que dizer, são informações importantes para serem destacadas, né? Muito bem-vindo! Obrigado, Ju. Um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. E hoje a gente tem um assunto especial. Exatamente. Além de um convite, né, para todo mundo que está assistindo. A gente sempre traz aqui temas relacionados aos projetos que a Ampara atua e relacionados à causa que a gente defende. Mas não é sempre que a gente tem aí uma missão que nos foi dada e que a gente vai honrar o compromisso de ficar entre quantas primeiras? Entre as 10 cidades com maior biodiversidade do Brasil. A gente quer ser a maior cidade, né? No ano passado, Lu, você se lembra? A gente ficou em primeiro lugar? No ano passado a gente tem que continuar com Não, a gente tem que ficar entre as 10 do mundo, né? Ah, as 10 do mundo. Ano passado a gente ficou em primeiríssimo lugar, né, no Brasil. Batemos Curitiba, gente. Vocês sabem que é uma questão de meta que a gente tem? Que era um segredo interno, agora eu tô revelando. Exatamente. A nossa meta era bater Curitiba. São Paulo conquistou esse posto. Não podemos perder. De jeito nenhum. Agora a meta virou mundial. Exato. O que vocês estão fazendo? Conta primeiro o que é o Desafio da Natureza Urbana e por que esse projeto passou a ser tão importante para a gente. O que é o Desafio da Natureza Urbana? É um evento mundial que mobiliza mais de 800 cidades e 5 continentes desse nosso planeta cheio de biodiversidade para mobilizar as pessoas para que elas observem a natureza, toda e qualquer forma de vida, seja onde ela estiver, em um período. Então, esse ano vai acontecer do dia 25 de abril ao dia 28 de abril. E essa mobilização, ela acontece através de uma iniciativa, de uma plataforma de ciência cidadã, em que a comunidade, seja você especialista ou não, pode participar e colaborar para a ciência e para a conservação. Porque cada registrinho que é feito nesse aplicativo e disponibilizado em uma plataforma, que é a plataforma do iNaturalist. Que, inclusive, a gente já falou sobre ela aqui, a gente apresentou a plataforma e como era a funcionalidade dela, porque eu acho que ela serve justamente para estimular e fazer com que as pessoas notem a biodiversidade que está ao redor, seja nos grandes centros ou seja, enfim, num lugar com mais riqueza de natureza, né? Às vezes a gente está aqui na cidade de São Paulo mesmo, né, que é a nossa selva de pedra, e que está em uma simples praça ou num parque ou em qualquer lugar onde existe ali, né, uma árvore, um conjunto de árvores, né, ou alguma biodiversidade que é não percebida pelo nosso dia a dia, pela correria, e que se a gente apurar o olhar, é possível notar, né? É possível notar, e eu acho que o aplicativo traz também uma funcionalidade de aproximar a identificação ou acesso à informação a respeito daquela espécie vegetal ou animal. Então, vale de tudo. Vale líquen, fungo, insetos, aves, Sim, répteis, tudo mamíferos. Tudo é válido. E a gente está numa cidade em que a gente tem uma biodiversidade habitante, né? E resistente e vivendo pelos cantos do município. E se a gente for pegar a quantidade de espécies que a gente conhece de plantas e de animais, dá mais de 5.000 espécies. Caramba, então não é só animal, o inseto, enfim. Qualquer ser vivo, incluindo plantas, como você falou, né? Os fungos, os líquens, enfim. Tudo pode ser registrado e cadastrado nesse aplicativo, isso tudo soma para que a gente tenha mais registros. Exatamente. Tá. E aí, a partir do momento que você adere ao aplicativo, então, vamos lá. O aplicativo, ele está acessível em ambas as plataformas, tá? De qualquer celular. Ele é gratuito, então você pode baixar o aplicativo, você faz ali a sua continha
E a partir do momento que você faz o primeiro, o segundo, o terceiro e assim os próximos registros, você fica com a sua lista ilustrada através de registros fotográficos ou até de auditivos, sonoros, né? Que incrível! E um grupo de voluntários, pesquisadores que fazem parte do aplicativo e da plataforma é quem vão fazer a identificação. Tá. Então, o próprio aplicativo, ele já vai sugerir uma identificação próxima ou exata daquilo que você está observando a partir do banco de dados gigantesco que eles têm. Perfeito. O iNaturalist é uma iniciativa da Universidade da Califórnia e da National Geographic. Então, eles criaram já há um bom tempo essa plataforma, a plataforma de ciência cidadã, assim como existem outras, né? O BioFaces, o eBird. Porque a gente parte da premissa de que a gente não tem pesquisador e pesquisadora o suficiente para percorrer os espaços, os ambientes, sejam ambientes florestais ou ambientes urbanos. Mas a gente tem as pessoas circulando por aí. Então, essa que é a raiz e a essência da ciência cidadã, né? Muito legal. Né, claro, a gente tem, né, as duas questões, né, do aplicativo ele ser uma ferramenta para estimular essa percepção e valorização de biodiversidade, e a questão do desafio, que é aquela coisa do prazer pela competição também, né, que faz com que as pessoas, se você, né, é uma pessoa que tem aquela vontade de ganhar, sabe como você chama? Vamos brincar, não vai com a intenção de brincar, não, eu vou para ganhar, né? Então a gente está com essa vontade de ter esse destaque e a gente conta, obviamente, com o apoio de todo mundo que está assistindo a gente e que também se interessa, né, pela biodiversidade local, enfim, e ter esse desenvolvimento mesmo, né? Esse olhar mais apurado, porque isso é muito. Você consegue desenvolver essa percepção, você consegue desenvolver esse olhar. Eu posso falar por mim, assim, hoje em dia eu tenho um olhar muito mais apurado, eu consigo perceber muito mais a presença de biodiversidade em lugares não óbvios, porque antes a gente achava que precisava estar numa super floresta, né, num ambiente muito conservado para você poder ter esse contato, quando não. Mas, ao mesmo tempo, vou confessar para você uma coisa, eu fico num conflitinho interno. Porque, ao mesmo tempo que eu fico, né, nesse exercício de valorizar, eu fico assim, caramba, como que essas espécies estão resistindo? Né? Como que elas estão conseguindo sobreviver aqui no meio dessa selva de pedra, né? Dessa loucura que é uma cidade como São Paulo. Né? Essa adaptação... necessariamente os animais sofrem ou não? Ou você acha que eles conseguem até conviver bem de uma certa forma? Sofrem, Ju. Eu acho que essa observação que você traz é super pertinente e continua sendo muito pertinente, porque a partir do momento que a nossa população, a nossa espécie, começou a ocupar os espaços e alterar as formas com que a gente usava o solo, a gente trouxe a nossa pegada ecológica de alterar e de uma maneira cada vez mais gradativa e intensa a biodiversidade. Sim. Então, sofre ao ponto de a gente ter espécies que foram extintas localmente, regionalmente, no estado, a nível nacional, né? Até globalmente. Então, esse uso do solo, né? Esse uso... E a própria evolução e desenvolvimento das cidades alterou a biota, né, a biodiversidade local, ao ponto da gente ir fazendo trocas sem a gente querer. Quer dizer, sem a gente querer, mais ou menos, né? Mais ou menos, porque os níveis de desenvolvimento, as maneiras com que a gente elabora e constrói políticas públicas e de desenvolvimento nas cidades... Até um bom tempo atrás, né, ainda era uma questão em que a biodiversidade, né, a conservação da natureza eram sequer pensadas. Né? Exato. Hoje, embora a gente tenha à tona muitas discussões, né, a respeito disso, políticas públicas novas,
ainda é um ponto de observação. Então, eu acho que, a partir do momento que você utiliza esse aplicativo ou observa a natureza e ocupa o seu espaço na cidade, seja qual cidade for, você está fazendo um ato político. Perfeito. Ao ponto de mobilizar os seus parceiros, a sua família, os seus amigos, solicitando e pedindo e demandando dos governos, não importa quais sejam, né? Para que aquela área seja mantida, para que aquelas populações ou aquela espécie continuem sendo mantidas lá. Quem sabe ampliada, né? E ampliada. Porque o interesse de fazer além, né? Isso. E eu acho que uma outra coisa importante, Ju, é que quanto mais gente observando e fazendo registros, maior vai ser o nosso entendimento a respeito dessa biodiversidade. Onde ela está, para onde ela vai, o que ela se alimenta, né? Ela está sofrendo ou não está sofrendo. Até mesmo para embasar, né, projetos de lei ou mesmo a questão de ciência relacionada à conservação dessas espécies. Isso tudo é ferramenta, né? É material para que a gente conquiste esse objetivo. Exatamente. A criação de áreas verdes, de corredores ecológicos, da gente ter áreas com uma densidade maior de arborização urbana, né? Áreas que as pessoas possam usufruir, não necessariamente ao ponto de acessar essas áreas para única e exclusivamente observar a natureza, mas de se conectar. A gente sabe exatamente, todo mundo sabe, que ao pisar numa área natural, numa área verde, o efeito benéfico que isso traz para a saúde. Sim. Hoje a ciência explica e continua explicando de uma maneira cada vez mais precisa quais são esses efeitos no nosso desenvolvimento físico, no nosso desenvolvimento mental. Então, observar a natureza é um ato político e é um ato de vida, né? De bem-estar e saúde. Quanto mais pessoas visitarem, né, estiverem presentes nesses espaços, né, valorizando, faz com que todo mundo entenda o quanto eles são necessários. Exato. O quanto eles precisam existir e ser mantidos, assim mesmo como você acabou de colocar. Mas eu faço um outro alerta de cuidado que eu acho que também tem que caminhar junto com essa comunicação para o estímulo. A gente também precisa colocar informação em relação aos limites, né? Quando existe, né, a gente fala muito, né, a gente tem um projeto chamado Binóculos da Liberdade, que a gente também já falou aqui, e é uma das nossas principais frentes de estímulo para que as pessoas utilizem lentes, câmeras, ao invés de aprisionar os animais em casa. É você passar a admirá-los no seu lugar, no seu habitat e livres, né? Então, essa mensagem é muito poderosa. Mas quando a gente utiliza essas ferramentas, mesmo nesses aplicativos onde a gente vai fazer o registro, qual é o limite seguro do respeito, né? O quanto a gente pode avançar o sinal, qual é a preocupação que a gente tem que ter em relação a isso, né? Porque não é tudo que a gente deve fazer para conseguir um bom clique ou para conseguir um bom registro, né? Qual o cuidado que as pessoas precisam ter? Eu acho que essa é uma outra observação extremamente importante que vale para o uso do celular, vale para o uso da câmera fotográfica, né? Sim. E os outros recursos que você utiliza para fazer com que o seu clique seja perfeito, o seu registro também seja perfeito, né? Então, é importantíssimo que a gente tome alguns cuidados. Então, por exemplo, a gente não deve interferir no ir e vir da espécie que a gente está, principalmente se ela for animal, né? Que está sendo observada. Então, a gente tem que garantir que aquela espécie continue o seu ir e vir naturalmente e a gente faça o registro e a observação dela. Manter uma distância mínima. Uma distância mínima, né? Evitar o manuseio de qualquer captura, de qualquer animal. Porque a gente não pode esquecer que manusear, capturar animais é crime pela lei de crimes ambientais. Perfeito. Então, não é nem evitar, é não fazer. É não fazer. Não encoste jamais, né? Não interfira, não Exato. Coloque a mão de jeito nenhum. Exatamente. Então,
Além de se evitar um risco de algum acidente, né? Dependendo da espécie de animal que a gente está falando. Exato. Período reprodutivo. Então, tocas, animais têm filhotes, ninhos. A gente não deve interferir. Muito menos tentar manipular filhote, pegar um ovo e fotografar e colocar no aplicativo. Isso eu acho que é muito importante ressaltar que é crime, é antiético, a gente não deve interferir, a gente está ali como alguém para contemplar a natureza, Exato. né? Ela precisa ser contemplada e registrada como ela é, naturalmente, né? E não com alguém tocando, mudando de lugar ou tentando encontrar uma posição perfeita. A posição perfeita deve ser como ela é, Exatamente. né? Naturalmente, como ela nasceu para ser. Acho que é importante fixar isso na cabeça das pessoas. Sim, e eu acho que Acho não, né? Certeza absoluta. O Binóculos da Liberdade vem como um guarda-chuva de um olhar distante, para longe, além das espécies. Um olhar contemplativo. Sim. Um olhar de respeito, né? Um olhar da conservação, da proteção e do bem-estar animal. Maravilhoso. E não seria diferente a gente ter o desafio sendo guardado, né, nesse refúgio que o Binóculo da Liberdade traz, né? E as outras iniciativas também. Sim. Então, é muito mais legal, mais importante, mais ético, mais seguro a gente observar a natureza livre como ela é, né? Então, isso é importante a gente falar sempre isso, porque a gente vive ainda um país que culturalmente ainda está associado a ter animais em cativeiro, animais comercializados pelo tráfico, animais em gaiola. Sim. E é justamente o que a gente quer combater, né? Exato. E justamente por entender que essa mensagem ela precisa ser cada vez mais clara, né? E que a gente tem que orientar, porque muita gente não tem essa percepção e precisa realmente de uma informação, né? Para poder formar a sua ideia e até saber como agir em relação a tudo isso, como se comportar em relação a tudo isso, né? A gente fez um convite para uma fotógrafa maravilhosa, que é a nossa parceira, que é a Catarina, e a gente estava conversando sobre, ela dá aula de fotografia e ela já tem aí uma experiência muito vasta e é uma profissional ética, que ela fala que ela já errou muito no passado, que ela foi muito influenciada e não sabia muito bem ainda como se comportar em relação, né, a como utilizar a natureza como cenário e utilizar todos aqueles equipamentos disponibilizados, né, que existem por aí. E ela está ajudando a gente a desenvolver justamente um manual onde fala sobre boas práticas, tanto de um cinegrafista quanto de um fotógrafo, amador ou profissional, mas que traz justamente essas orientações sobre como você deve se comportar diante de conduta, né? Isso, a conduta, para ter o seu clique perfeito. O que é um clique perfeito? Um registro perfeito? A que custo você pode, né? Você pode, enfim, interferir para conseguir esse clique perfeito, quando na verdade você pode estar prejudicando, você pode estar maltratando, você pode estar ocasionando um dano muito grande, né, para esse ser que está sendo ali, cedendo a sua beleza, né? Cedendo a sua imagem para que seja admirada por todos. Então, é uma linha muito tênue, não é não? Que divide. Muito tênue. E acho que assim, eu sou fotógrafo amador, mas eu não sou especialista nisso. Mas como biólogo, eu posso dizer e fotógrafo amador, que a foto perfeita é aquela que a gente garante o bem-estar de ambas as espécies. De quem está observando e de quem é observado. Sim. Sendo que quem é observado vem em primeiro lugar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Que eu costumo dizer que eles, né, são os vulneráveis, né? E que a nossa espécie, enfim, a nossa ação, ela pode prejudicar e muito, né? O ambiente e os animais que a gente quer tanto registrar e como forma de até homenagear, né? Então, cada vez mais, né? É também um desafio tão grande, a gente do lado de cá que fica tentando pensar em como transmitir, né, criar os projetos, passar a mensagem, que a gente não pode simplesmente estimular algo sem orientar, né? Então, isso tudo precisa caminhar muito junto. Por isso que, quando a gente fala sobre educação ambiental, né, nos projetos que a gente vem aí desenvolvendo juntos, a parte
que a gente fala que é a parte chata, né? Que é a parte teórica, que sempre precisa ter uma orientação, sempre precisa vir ali uma informação antes de partir para a parte boa, que é vamos pegar as lentes e vamos se embrenhar no meio do mato para registrar tudo isso, né? Normalmente, quando existem essas saídas, Lucas, qual cuidado que existe para orientar as pessoas mesmo? Tá, as saídas que a gente promove. Isso. Antes de falar nisso, você trouxe uma outra coisa importante a respeito da conduta que a gente falou aqui, né? O comportamento das pessoas. E uma outra coisa é como fazer com que as pessoas se aproximem da ciência, da informação, do conhecimento mais teórico, né? Do conhecimento mais bruto do ponto de vista da ciência, para que as pessoas acessem e, a partir disso, compreendam mais a importância da ciência, né? Mais aprofundado, né? Mais aprofundado, né? A gente viveu períodos em que a ciência foi intensamente questionada, e não só a ciência, né? Sim. Então, eu acho que o desafio traz também uma possibilidade de ponte entre a universidade, as instituições de pesquisa, de geração de conhecimento, né, de pesquisa para a comunidade. Porque a gente ainda tem um ambiente em que esses centros de pesquisa e de ensino estão fechados e distantes das pessoas. Então, Sim. é uma oportunidade, o desafio é só mais uma oportunidade da gente ter esse diálogo mais aberto, mais próximo e mais acessível às pessoas. Que é a ciência cidadã, né? Que é exatamente a ciência cidadã. Então, não tem mistério, né? Mas tem um desafio, mais um outro desafio, para a gente ser um articulador e ser uma ponte disso. Porque a gente já está cansado de muro, né? A gente precisa de ponte. Sim. E aí, quando a gente convida as pessoas para fazer uma passarinhada, ou logo mais a gente vai começar também a fazer as macaqueadas, a gente vai sair observando os primatas paulistanos, né? Mas não importa, ou uma saída para o desafio da natureza, em que a gente tem aquele olhar biodiverso a respeito dos seres vivos, né, que vão estar ali, é sempre uma preocupação da gente, de novo, a gente se manter no mesmo grupo. Antes da gente começar as atividades, a gente sempre faz aquela pergunta, né? Se as pessoas já tinham observado a natureza, já tinham tido a oportunidade de ter tido uma experiência de observação da natureza alguma vez na vida. E geralmente sempre tem, assim, quase metade das pessoas não. E isso é legal, porque a gente também vai mobilizando para esse olhar, né, político, contemplativo e de conservação da natureza. Depois dessas explicações, a gente sempre valoriza muito o ambiente em que a gente está e destaca isso para as pessoas. Pessoal, a gente vai fazer uma atividade aqui de 1 hora, 1 hora e meia, e aí nos primeiros minutos, às vezes a gente anda 15, 20 minutos e a gente já fez uma lista só de passarinho de 15, 20 espécies de aves. Uau, isso então, é muito legal. Façam o contraponto para um ambiente florestal distante de um centro urbano, né? Sim. A quantidade de espécies que a gente vai observar lá. Bom, outra questão. A gente sempre tem pessoas que chegam com binóculo ou com câmera. Então, a gente faz esses mesmos conselhos em relação à boa conduta, né? Principalmente quando a gente está no período reprodutivo e a gente tem pessoas que já observam e tem dentro dos seus celulares aplicativos que fazem a reprodução de cantos de aves, que é o playback, né? Então, o playback nada mais é do que a reprodução de um canto de uma espécie ou de várias vozes daquela mesma espécie, em que a gente utiliza para estudos de conservação da natureza para destacar a presença ou ausência daquela espécie naquele determinado lugar. Isso hoje é um recurso acessível para fotógrafos e para observadores. Então, quando o uso desse recurso não é feito nem um pouco com bom senso, isso traz consequências de estressar o animal, porque o animal,
A espécie ela vai buscar aquele canto que não para em nenhum momento. Meu Deus. Cadê esse outro macho que invadiu o meu território? Né? Ou Gera um estresse enorme. Exatamente, gera um estresse enorme. Às vezes é uma espécie que os pais compartilham a vigília do ninho, né? O ninho com ovos ou com filhotes. Confunde. A fêmea se desloca de lá, né? Gasta-se uma energia, ele fica mais exposto a predadores. Então tem uma série de consequências. Gente. E isso acontece muito quando a gente coloca em primeiro lugar o meu bem-estar e a minha foto. Em segundo plano, aquilo que a gente está observando. E não. O primeiro lugar é aquilo que a gente está observando. Porque a partir do momento que a gente compartilhar aquele clique e aquela foto, a história daquele registro, daquela foto, vai fazer toda a diferença. Exato, né? Exato. Isso é tão sério, né? Imagina, eu tive, né? Você me trouxe essa informação sobre essa ferramenta, né? Que hoje em dia é muito usada de forma indiscriminada, e as pessoas não param para pensar no impacto que isso traz, né, para os animais. Mas de tudo que você falou, né, o ponto do binóculo, de ser algo que eu vejo como totalmente positivo, porque ele inclusive permite que a gente mantenha uma distância super segura das espécies e a gente pode contemplar como se estivesse muito próximo, né? E sabe que eu percebo que no Brasil é muito pouco desenvolvida essa cultura da utilização do binóculo, né? Eu acho que é muito nichado, assim. Eu comecei a falar muito com os pais, né? Mães de amigos, enfim, que têm crianças, etc., para darem de presente, né? Para comprarem, porque quando a criança descobre esse universo e passa a aprender a utilizar, é como se descobrisse um mundo novo mesmo. Exato. Né? E rico, e que traz informação, sensibilidade, educa. Então, eu acho que a gente tem que estimular e eu até fiquei pensando na Ampara, como é que a gente pode ajudar, contribuir para isso. Eu falei, gente, marcas de binóculo, quero lançar um binóculo da Ampara para a gente poder vender e tornar mais acessível, que ele não seja somente uma ferramenta para especialistas, né? Ou que seja vendido para biólogos ou profissionais da área. A gente precisa democratizar, fazer com que mais pessoas se interessem, né? E utilizem o binóculo para se aproximar da biodiversidade de forma saudável. Então, esses exemplos, né, as câmeras também, com certeza, né, as lentes permitem que a gente também mantenha essa distância segura, que você não precisa chegar em cima do bicho, né, para fazer esse registro, porque inclusive pode colocar a saúde da pessoa ou colocar a pessoa em risco, né, como você disse, a gente não conhece muitas vezes, não sabe se aquele é um inseto ou uma planta mesmo, ou qualquer bicho que possa oferecer algum risco para a pessoa, né, essa aproximação excessiva pode nos trazer muitos danos, inclusive, né? Já que se a pessoa não necessariamente pensa no bem do animal, ela pode pensar no bem dela, do filho dela, da família dela e etc. A gente tem que tentar trazer a consciência pelos dois lados para ver se a gente atinge as pessoas, né, de uma maneira mais eficiente. Mas é o nosso desafio, né? Estimular e conscientizar, né? Tornar esses dois caminhos muito próximos. Você, na sua experiência, você percebe que isso está aumentando, está sendo desenvolvido, que hoje as pessoas têm uma abertura maior para essa contemplação? Tem. E a gente está num país, a gente mora num país de mega diversidade, né? Então a gente está entre os primeiros países com maior diversidade, né, biológica do planeta, né? Então se a gente for considerar só em relação a aves, é o segundo maior país de megadiversidade, né? Depois do Peru. Então, aqui a gente tem quase 2.000 espécies de aves. Nossa. Cidade de São Paulo tem mais de 500 espécies de aves. A Europa inteira tem 500. Olha isso. Só a cidade de São Paulo são mais de 500 espécies. Isso é muito incrível. Então, é um mar repleto de vida, né? Dentro da água e fora da água, Sim. sob o solo, de biodiversidade, de potencial para a gente observar. Então, eu acho que esses pilares que você trouxe, Ju, eles podem ser facilmente acessados pela democratização do olhar, né? E o binóculo é uma ponte para isso. Isso. Assim como a lupa, ela amplifica aquele ser
minúsculo, mas que tem toda uma história evolutiva, e ele segue lá. Tem um papel biológico. Tem um papel biológico em constante evolução. Mesmo a gente aqui agora conversando, a gente está em constante evolução, Sim. né? E aquele serzinho também. Então, a lupa e o binóculo são pontes que democratizam o olhar sobre as coisas, né? Por isso que eu brinco assim, o passarinho e o inseto é um pretexto, porque esse olhar, a gente não tem como mensurar o impacto desse olhar, ele vai além. Por isso que é um olhar para longe, Sim. é um olhar para distante, né? Sim. E essa visão e esse a partir do momento que a gente se mobiliza para isso, a gente se sente pertencente àquele ambiente, àquele cosmo, né? E aquele ecossistema, porque a cidade é um ecossistema também. Assim como um ecossistema florestal, um ecossistema marinho, a gente tem um sistema lá, é um sistema que sofre constantes pressões diariamente, né? Do ponto de vista do desenvolvimento, do uso dos recursos naturais, mas é um ecossistema em que a vida transita e resiste, né? Você sempre foi consciente? Ou você foi construindo a sua opinião e a sua visão em relação a tudo isso? Eu tive um enorme privilégio de ter sido neto de um avô naturalista. Ah, que incrível! Então, eu já... Essa minha... É claro que a gente vai... Com o tempo, a gente vai amadurecendo muitas ideias, né? Em relação à preservação, em relação à conservação. Mas essa relação com o natural, eu não me lembro de ter tido, assim, momento em que isso foi questionado ou foi... questionado do ponto de vista de se de fato eu quero mesmo seguir para a área ambiental, ser um biólogo. Não, parece que eu já nascia meio que assim, sabe? Que privilégio mesmo! Foi, viu, Ju? Foi. Poxa, que bacana! Bom, e com tudo isso, né, agora nesse novo momento, você na Ampara, a gente está muito feliz com a sua chegada. Eu também. Você veio somar demais, assim, a gente está muito mesmo impressionada com a sua visão e o quanto que você já está agregando nos projetos. Como você entende esse desafio? O que você acha que, assim, vai ser o grande desafio dessa sua nova jornada? Eu acho que, assim, é uma oportunidade que eu tô muito feliz de ter sido escolhido, de ter ocupado um espaço, né? De amigos diretos e indiretos e de tanta gente entusiasmada e mobilizada, né, para as causas que a Ampara traz. E a gente só está falando de uma, né? Sim. Tem um monte de frentes e um desafio ainda gigantesco para a gente acessar outras coisas, né? Ela vai em frente, vai longe ainda, né? Assim Com como o olhar certeza. do binóculo. E para mim, assim, é uma experiência diferente. Eu nunca tinha trabalhado no terceiro setor, né? Eu sempre olhei para as ONGs, assim, com uma certa paixão, porque eu me lembro que quando a gente ainda não tinha internet, eu mandava cartinhas para as ONGs. Então, eu mandava para SOS Mata Atlântica, Sim, as grandes. Greenpeace, WWF, porque eu só queria me corresponder e fazer parte daquilo. De alguma forma. Quando eles me respondiam, para mim, eu estou fazendo parte de uma ONG, entendeu? Então, sempre foi uma questão... Estou falando disso pela primeira vez. Sempre foi, assim, uma vontade de um dia conhecer e fazer parte de alguém, né? De uma organização que mobiliza pessoas para a conservação, né? Para o bem-estar animal de uma maneira geral. Sim. Então, é um desafio e é um potencial enorme, mas eu tô gostando demais de estar aqui junto com vocês e fazer parte do time. Que bom, essa soma é muito positiva em vários aspectos. A gente, quando tem a oportunidade, eu falo que quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com aquilo que a gente ama, e principalmente, às vezes, quando a gente está fazendo reuniões, eu me pego pensando, olha no que a gente está empenhando o nosso tempo. Como eu vou chamar isso de trabalho, né? E as coisas se misturam de tal forma que você fala... É um outro privilégio, né? É um privilégio você poder trabalhar com uma missão
que é justamente ajudar a transformar de alguma forma esse mundo num lugar melhor, né? E poder trabalhar nessa ideia, né, de proteger, salvar, transformar, né, ampliar a consciência. E você vê que os seus dias não são vazios, né? Não. que justamente o que você está empenhando, o seu tempo, os seus esforços, seu conhecimento, né, e o seu dia a dia de planejamento e de, claro, como assim, uma organização, assim como uma empresa ou como o setor público, tem as metas, tem os projetos, tem uma carga pesada de trabalho e muito intensa, não só intensa no aspecto ali, né, braçal, de você estar ali escrevendo, trabalhando, saindo a campo, etc., mas muito emocional também. Muito. Né? Porque é você trazer ali toda a sua potência para gerar transformação. E a gente está muito feliz com a sua chegada e nessa soma mesmo que vai fortalecer para que a gente consiga acessar mais pessoas, né? Para que a gente consiga aí ter mais chance de impactar positivamente tudo isso. Porque é um desafio constante, diário, enorme, né? Não é muito difícil não deixar... Muitas vezes, né, você desanimar ou deixar a peteca cair, mas aqui a gente se reenergiza todos os dias, né, nesse objetivo em comum. Então, eu acho que a gente poder estar aqui estimulando as pessoas a participarem do desafio e a conhecerem a ciência cidadã é maravilhoso, né? Porque muitas pessoas estão ouvindo falar disso pela primeira vez. Né? Então, acho que a gente vai conseguir cumprir aqui a nossa missão de deixar um recado. E eu gostaria que você pudesse passar uma mensagem aí para quem está assistindo a gente e ficou interessado nisso tudo que a gente acabou de conversar. Perfeito. Então, vamos lá. Primeira coisa não deixem de participar do Desafio da Natureza Urbana, que vai rolar do dia 25 de abril até o dia 28, tá? Aqui na cidade de São Paulo, vai envolver não só a cidade de São Paulo, mas também a região metropolitana, em relação à iniciativa que ampara já há um bom tempo o Desafio da Natureza. Entretanto, vale lembrar que é um desafio mundial. Então, você que está na sua cidade, crie uma iniciativa para esse dia 25, leve as pessoas para ocupar os espaços públicos, áreas verdes, o jardim do prédio, a varanda, né? A reserva, a unidade de conservação, porque é super importante, a oportunidade que acho que acima de qualquer coisa é o contato com a natureza, é a conexão, né? Um pilar da Ampara, inclusive, né? Do próprio Binóculos. Então, mais informações vocês podem encontrar no site da Ampara Animal, nas nossas redes sociais. Verdade. Tem vídeo novo circulando aí, do desafio, né? Material, vai ter live, vão ter várias iniciativas rolando aqui na cidade, de parceiros já antigos, de parceiros novos. Então, não tem como reclamar que não tem tempo e onde tem, tá, gente? Porque a gente vai ter muitas opções. Tá acessível. Tá acessível. Né? E aí a última coisa, e aí é um ponto do que a gente falou ao longo dessa nossa prosa, Ju, que é a conservação. A gente falou vários momentos da conservação da natureza. A conservação da natureza é um ato coletivo. Ela precisa de pessoas. Sim, as pessoas causam e causaram problemas para o planeta. O tempo todo a gente está causando. Mas as pessoas são também, e podem ser, a solução desses problemas. Conservação é um ato coletivo. E na Ampara, eu encontrei esse ambiente, entendeu? Então, vamos pra frente. É isso. Porque tem muita coisa ainda E venham junto, né? É isso aí, vem junto, gente. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Foi maravilhoso. Obrigado, Ju. Gente, nas nossas redes tem muita informação sobre o aí. desafio e sobre todos esses assuntos que a gente trouxe aqui nesse papo gostoso. Muito obrigada mais uma vez. Tchauzinho. Tchau, gente.